Olá, tudo bem? Meu nome é Cléo Márcio, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Vinhais e eu estou aqui na conferência Fiel Juntos em São Luís do Maranhão. Um privilégio poder participar desses dias pensando e repensando sobre a Reforma Protestante. E um dos aspectos importantes, fundamentais, que a Reforma Protestante resgata para a vida da Igreja, para a história da Igreja, é exatamente o sola Scriptura, uma frase latina que significa somente a Escritura. Ou seja, os reformadores nos fizeram voltar para o fundamento da nossa fé. Tudo o que cremos acerca de Deus, do que Ele faz, de como devemos viver, está absolutamente fundamentado na Palavra de Deus. Quando a gente afirma sola Escritura, estamos dizendo que o que cremos, como nos comportamos, a maneira como a Igreja vive, como ela age no mundo, deve fundamentalmente fluir das verdades das Escrituras. Isso, é claro, não quer dizer que nós negligenciamos o que foi apreendido ao longo da história, nos concílios das igrejas, nada disso. Mas apenas que toda essa fundamentação histórica tem como base a palavra de Deus. Nossa única regra de fé e prática, única forma de viver para a glória de Deus, conhecendo a Deus, glorificando a Deus, é exatamente a partir da Escritura. Então, isso é a base fundamental. A partir disso, nós cremos pela Escritura que só existe um Deus, que enviou seu Filho para morrer por nós, que aqueles que creem em Jesus Cristo são salvos apenas pela graça, mediante a fé, e que o estilo de vida que devemos viver deve ser sempre para a glória de Deus. Então, em outras palavras, nós estamos afirmando que há uma única verdade acerca de Deus, ela só pode ser encontrada na Bíblia. E essa verdade tem a ver com a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, para a glória de Deus somente. Essa é a nossa convicção, essa doutrina fundamental das igrejas, não apenas aquelas que a gente chama de reformadas ou calvinistas, é o fundamento de toda igreja cristã genuína, verdadeira. Meu convite então a você é repensar suas posições, sua visão, sua maneira de viver, fundamentalmente à luz da Escritura. Que a palavra de Deus seja a única regra na sua vida, que te oriente sobre quem Deus é e sobre como você deve viver para a glória desse Deus. Olá, gente. Boa tarde, graça e paz. Eu sou Madison Oliveira, eu sou pastor da Igreja Cristã Evangélica no Quatraque e estou agora aqui com vocês para falar um pouquinho sobre um dos solas da Reforma, que é o Sola Gratia, e a sua importância e aplicação para a Igreja nos dias de hoje. Nos dias da Reforma, os reformadores resgataram um conceito e um tema importante para a fé cristã, que é a salvação, o caminhar da vida cristã e toda uma dependência de Deus através do veículo da graça. A graça, conforme pensado pelos reformadores, ela é o veículo pelo qual nós somos conduzidos à presença de Deus e o veículo pelo qual Deus também se apresenta ao homem. Quando pensamos em conceitos como justiça, como mérito, a graça vem como um bálsamo para dizer: Deus se aproxima do homem com a graça sendo ofertada a nós através de Cristo Jesus. A graça também, conforme pensada pelos reformadores, ela é o instrumento pelo qual Deus cria a sua igreja e faz com que ela viva uma vida entre iguais perante um Pai de amor. É pela graça que todos nós somos nivelados diante do Senhor. A graça, ela foi despejada sobre nós para que toda espécie de autojustificação, de uma política meritocrática de fé fosse extinguida de nós. A graça, ela nos coloca como iguais diante de Deus. Pela graça, o pecador, ele se humilha diante de Deus, reconhecendo que não há nada nele que o favoreça diante de um Deus. Assim como é pela graça que Deus olha para nós, olha para os nossos pecados e nos apresenta um amor que nos constrange. A graça, conforme pensada pelos reformadores e conforme ensinada na igreja, tira de nós qualquer intenção de chegar diante de Deus dizendo que somos merecedores do seu amor. A graça também, quando apresentada para nós, chega em nosso coração como um elemento que nos coloca diante de Deus na seguinte condição: Senhor, o que tem em mim que faz o Senhor me amar tanto? E aí a graça nos é apresentada conforme os reformadores pensaram, dizendo o seguinte: quando Deus olha para um pecador, olha para o seu Filho, e com um olhar de amor, Ele retribui a salvação outorgada por Cristo para a sua igreja. A graça, ela é importante para a igreja hoje, porque vivemos dias onde as pessoas tentam comprar a sua salvação, onde as teologias ensinadas nos colocam num patamar de meritocracia. As pessoas se acham merecedoras da salvação.
E a graça nos ensina, nós não somos merecedores, mas um Deus de graça nos abençoa com seu amor, nos chamando para a salvação e para uma vida com Ele pela graça. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu sou o reverendo Ilmar de Oliveira Almeida, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Emanuel, um trabalho que está começando ali na região da Ponta da Areia, um pouquinho mais para cá, perto da ABB. E nós somos uma igreja reformada, cremos também que a salvação é somente pela fé. Esse tema é de fundamental importância, não somente para a reforma protestante como um todo, mas individualmente para cada um de nós. E o que é que significa somente pela fé? Significa que nós não temos nenhuma justiça, que nós não temos nenhuma condição de alcançar a salvação através de nós mesmos. E que a salvação não pode ficar ancorada, a certeza de salvação, nas nossas boas obras, que é, portanto, a tendência natural do ser humano e aquilo que a igreja, na época da reforma, a igreja oficial, ela apregoava. Os reformadores, eles levantaram a bandeira somente pela fé, a fé em Cristo Jesus. Quer dizer, é através da fé que nós acreditamos e então entendemos que a obra do Senhor, ela foi feita em Cristo Jesus e ela é atribuída a nós. E quando nós cremos, essa fé também, obviamente, ela é dada por Deus, então nós recebemos a certeza de salvação, recebemos a salvação em Cristo Jesus. Então, no mundo onde a igreja cristã apregoava que as indulgências, por exemplo, e as boas obras satisfaziam a justiça de Deus, então a mensagem sola fide, ou seja, somente a fé, ela entrou como uma bomba, entrou como uma coisa impressionante que fincou raízes no mundo, na cultura e até os dias de hoje. Então, hoje também nós vivemos pela fé. Somente pela fé em Jesus é que nós podemos, então, agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ok. Olá, irmãos. Eu sou o pastor Aldo, pastor da Igreja Batista do Quatraque. Nessa oportunidade eu quero falar um pouco sobre o lema reformado Somente Cristo. Irmãos, assim como antes do período da Reforma, a igreja dominante colocava vários mediadores entre Deus e os homens, como se esses mediadores, criados por homens, trouxessem salvação por os mesmos. Em nossos dias, nós temos uma ênfase muito grande em vários mediadores, amuletos ou compra até mesmo de salvação. Só que a Escritura nos mostra Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro que propicie a ira de Deus, não há outro que nos justifique diante de Deus, não há outro que nos salve. Por isso é importante em nossas igrejas pregarmos sobre a centralidade de Cristo na obra da salvação do homem. Por isso que é necessário cantar sobre Cristo, pregar e proclamar Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou, está à destra do Pai e que virá nos buscar e que é o único que pode salvar o pecador perdido. Somente Cristo, irmãos. Olá, bom dia. Eu sou o pastor Frank Land Mendes Sobral, pastor Frank Sobral, pastor da Igreja Cristã Evangélica El Shaddai, em São Luís do Maranhão. E estou aqui para falar sobre o Soli Deo Gloria, um dos 5 estandartes, um dos 5 pilares da Reforma Protestante, e aquele que, na verdade, é a consumação em relação a todos os outros. É o Sola Escritura, o Sola Gratia, o Sola Fide, o Solus Christus. Todos eles caminham, nos conduzem para o Soli Deo Gloria. O que é o Soli Deo Gloria? Antes de explicar o que é o Soli Deo Gloria, nós precisamos ter uma percepção do que significa a glória de Deus. De maneira básica, John Piper diz que a glória de Deus é a manifestação visível da perfeição de Deus, da santidade de Deus. Então, se nós quisermos entender o que é a glória de Deus, nós vamos compreender como sendo a perfeição do ser de Deus manifesta, perfeição evidenciada daquilo que Deus é. E o Soli Deo Gloria? Bom, Soli Deo Gloria significa somente a Deus toda a glória. Esse princípio não trata de nós atribuirmos glória a Deus, de nós acrescentarmos glória a Deus, porque Deus já é glorioso.
Em João 17,5, por exemplo, na maravilhosa oração sacerdotal, Jesus, ele afirma ali que ele e o Pai são cheios de glória antes de todas as coisas. Então, quando nós falamos somente a Deus toda a glória, nós não estamos falando em atribuir alguma glória ao ser de Deus. Deus, essencialmente, por sua perfeição, por seu caráter perfeito, ele já é glorioso. Mas do que trata então? Bom, só lhe deu glória, trata de nós reconhecermos a glória de Deus, de nós reconhecermos o propósito para o qual nós fomos criados. Em Isaías capítulo 43, versículos 6 e 7, Deus diz que todas as coisas, inclusive nós, fomos criados para a sua glória. Nós existimos para a glória de Deus. E o Só lhe deu glória, então, nos chama para isso. Para que nós reconheçamos que o propósito da nossa criação e da criação de todas as coisas é que Deus seja em tudo glorificado, é que Deus seja exaltado, é que esta perfeição e esta santidade de Deus sejam vistas em todas as coisas, sejam entendidas, compreendidas e sejam amadas em todas as coisas. Desta forma, o Só lhe deu glória, então, nos conduz a um reconhecimento da grandeza de Deus na ordem criada, em tudo que Ele criou, e mais, a um reconhecimento amoroso da glória de Deus, a que nós nos alegremos na glória de Deus. É isso que, por exemplo, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, quando diz: portanto, quer comais ou bebais ou façais uma outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou no grande discurso, no efusivo discurso de Paulo em Romanos 11, 33 a 36, quando ele termina dizendo, no versículo 36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Só lhe deu glória, então, é compreender, é entender, é perceber a glória de Deus em todas as coisas e ter alegria nesta glória de Deus. Qual a importância disso para a nossa vida hoje, para a igreja evangélica hoje, para a igreja de Jesus Cristo hoje? No tempo em que o homem é glorificado de todas as formas, em que líderes são exaltados de todas as formas, em que práticas extra-bíblicas não cristãs são incorporadas à igreja, o Só lhe deu glória diz que a igreja deve se contentar e amar a glória de Deus. Ela deve se deliciar com a perfeição do ser de Deus. Para isso ela precisa conhecer a Deus, estudar a respeito dele na sua palavra e a partir deste estudo de Deus na sua palavra também contemplar a beleza de Deus na criação. O Só lhe deu glória diz que nós devemos olhar para o universo, para a vastidão do universo e precisamos perceber Deus manifesto no universo. Não que o universo seja Deus, mas que em tudo que Deus criou nós podemos ver algo da perfeição do seu ser. E olhar para a Escritura e pautar a vida da igreja, e pautar as nossas vidas e conduzir tudo em nossas vidas para que Deus seja glorificado. Naquilo que cantamos, naquilo que pregamos, naquilo que ensinamos, naquilo que fazemos, na forma que conduzimos as nossas vidas no dia a dia, no cotidiano, em, quem sabe, tomar uma xícara de café para a glória de Deus, em todas as coisas, se alegrar e se contentar com a glória de Deus, na perfeição daquilo que Deus criou, no universo tão vasto, tão amplo, mas em cada um de nós também, como criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. O Só lhe deu glória diz que nós vamos viver para contemplar, para perceber e para amar o nosso grande e maravilhoso Deus. Isto é o Só lhe deu glória.